Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Grupo Marca. Eu sou o Flávio Júnior e a partir de agora nós vamos bater um papo altamente qualificado. A gente vai bater um papo com um cara que é empreendedor, um cara que sabe tudo e mais um pouco sobre política, também vamos falar aqui, a gente vai falar de vida, de empreendedorismo, vamos falar de música, vamos falar de futebol, vamos falar de tudo mais um pouco. Você vai conhecer hoje na intimidade quem que é o nosso convidado aqui. Seja muito bem-vindo, Gabriel Carrara. Obrigado por ter aceito o convite, irmão. Eu que agradeço. Prazerzaço, meu amigo. Gabriel, 1001 utilidades. Podemos dizer que o Gabriel é o bombril da família? É um bombril, é um bom contador de história, como o pessoal fala. Tem uns amigos meus aí que falam que não bate a minha idade com tanto de coisas que eu já fiz. Perfeito. Né? Não fecha o cálculo, né? Tá, e o Gabriel, ele é natural de que cidade? Vamos fazer o seguinte, vamos passar a história do Gabriel por completo, né? Certo. Aí, obviamente, que tem os seus altos e baixos, a sua volatilidade na história que todo mundo tem, mas a gente quer conhecer mais a intimidade do Gabriel. O Gabriel nasceu aonde, cresceu aonde, e quando que o Gabriel despertou para a vida e fala, cara, agora a partir de agora eu preciso ganhar o meu dinheiro e preciso trabalhar? Eu falo que eu já nasci empreendedor, né? Eu nasci numa família de empreendedor, o meu avô, desde moleque, foi dono de borracha, montou borracharia, depois montou guincho, depois montou posto, né? Então eu já vim com esse sangue já do vô, e daí o pai também, a mãe sempre empreendedora. Nasci em Campinas, São Paulo, né? Interior de São Paulo, muito parecido com a dinâmica de Joinville, né? É uma cidade grande, né? Mas não é a capital, então tem essa coisa de interior junto com cidade grande misturada. Sim. Né? E ficamos lá até os meus 7 anos, né? Eu praticamente nasci numa chácara, né? A gente morava no centro da cidade, o pai comprou uma chácara, então eu vivi 7 anos com aquela sensação de morar no sítio, na chácara, né? Meus vizinhos plantavam... Numa cidade grande, mas morando no sítio. Meus vizinhos plantavam alface, matavam porco, então eu tive muito esse contato com a terra, né? De estar lá junto com a terra, de vivenciar. Que legal. Subir em árvore, descer de árvore, cair de árvore... Né? Então, conviver com isso daí. Era um menino arteiro de quebrar braço, quebrar perna. Eu já quebrei o braço esse aqui 2 vezes, o pulso uma vez e esse aqui 3. Não, eu vou te só isso, só 5 vezes eu quebrei. Só vou te dizer assim, o meu osso é bom, porque já era pra mim. A gente, uma vez, tinha um caseiro lá do local que a gente morava, e aí o meu pai falou, eu queria saber que bicho que anda por cima do telhado, porque toda hora as telhas estão desarrumadas. Aí o caseiro, já um cara sábio, né? Um cara muito sábio, olhou pro meu pai e falou, vem aqui 4 horas da tarde que eu te explico. Chegou lá, eu e meu irmão brincando de pega-pega em cima do telhado. Nossa senhora. E daí do telhado a gente pulava para a árvore, né? Então, óbvio, caí várias vezes, mas graças a Deus, assim, nunca quebrei. Né? E não foi por falta de queda, tá? É porque o osso realmente é bom. E aí a gente vem, a nossa mudança, o pai recebeu uma proposta para abrir uma empresa em Florianópolis. Né? Meu pai é engenheiro eletrônico, né? Sempre trabalhou nessa área, teve empresa nessa área, e aí recebeu para trabalhar numa área comercial, junto com um sócio, para trabalhar com máquina de Xerox. Né? A Xerox é marca, né? Sim, mas sim, ele trabalhava na concorrente, chamava Minolta. E aí a gente veio para Florianópolis. E aí mudou totalmente o cenário, né? Eu fui morar num bairro em Florianópolis chamado Jardim Atlântico, que é grudado ali do Estreito. Atrás você tem a Chico Mendes, a favela. Então, você pensa, eu estava lá no campo, entrei num núcleo totalmente urbano, né? Sim. Vou empinar pipa, vou andar com a molecadinha, vou andar de ônibus, daí era menor. Como era pequenininho, passava por debaixo da roleta. Né? Então, mudou toda a minha dinâmica de vida, né? Então, eu comecei a enxergar a vida de outra forma. Óbvio, teve o lado bom, mas também teve a porrada da vida, né? Sim. Eu tive que aprender a ser esperto, né? Então, ali foi o primeiro, o mundo, você tem que estar ligado nas coisas, porque ele não é exatamente sobre isso. Você estudava em Campinas em escola particular? Campinas você chegou a fazer a primeira série ou não? Veio antes de... Fiz até o meio da primeira série. E era escola particular? Colégio particular. E em Florianópolis também? Também colégio particular. Tá. A minha vida, basicamente, eu estudei em colégio particular. Teve um momento só que eu estudei em colégio público, que é um pouquinho mais para frente. Mas sempre. A mãe sempre foi da área da educação. Sim. Então, a gente sempre teve esse privilégio, né? Quando a gente não conseguia a bolsa, né? Porque a mãe ou dava aula ou tinha alguém que conhecia que a gente acabava tendo bolsa, o pai, sempre muito bem empregado, conseguia pagar em um bom colégio. Então, a gente sempre estudou em bons colégios, né? Ótimo. E aí fiquei praticamente ali 1 ano, né? Morei em Coqueiros, depois de Coqueiros a gente morou ali no Jardim Atlântico, e ficamos tendo essa vida, já tendo essa vida de viver na praia, né? Que daí a gente ia
toda hora para praia. Então, final de semana na praia, com certeza. Final de semana na praia. Conheci Campeche, né? Ainda peguei aquela parte de ir para o sul da ilha, que você tinha que passar pela costeira, parado no trânsito, cheirando aquele cheiro de peixe, um calor, né? Então, eu até hoje, quando eu passo naquele caminho, eu falo, meu Deus, isso aqui é uma paz, né? Para quem pegou essa trajetória. E aí ali a gente ficou. E aí o pai acabou recebendo uma proposta para ir para o Rio Grande do Sul, para voltar para a área dele. Só foi descendo, né? Só foi descendo. E aí a gente foi, né? O pai foi para Porto Alegre, o pai não gostou muito de Porto Alegre para morar. Quando você foi para Porto Alegre, você tinha quantos anos? 8 anos. 8 anos. Basicamente, saí no meio do ano da primeira série de São Paulo e saí no meio do ano de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. E isso foi um problema, porque eu vou ter mais trajetória de troca e foi um dos meus desafios quando fui fazer faculdade. Porque a matéria língua portuguesa, para mim, sempre foi quebrada. Porque eu chegava no colégio, o pessoal já tinha estudado o negócio e... Entendi. Né? Então, o meu estudo ficou muito quebrado por conta disso. E aí a gente vai para o Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo fica na região metropolitana de Porto Alegre, né? Uma cidade que estava vivendo o final do seu ápice indo para o declínio, né? Era a capital nacional do calçado, o governo abre o mercado para o mundo, a China vem e acaba com as fábricas. Então, a gente chega numa cidade, basicamente ficou 2 anos ali, que tinha muito dinheiro, e daqui a pouco, acabou tudo. Acabou tudo. E ali eu sempre falo, pessoal, eu nasci em São Paulo e fui criado no Rio Grande do Sul. Então, a minha criação, ela é gaúcha, né? Eu tenho muito traços dos gaúchos por conta disso. Porque daí lá eu fiquei lá uma trajetória de quase 8 anos lá em Novo Hamburgo, né? E trocando de colégio, uma hora eu estudava no colégio, uma outra eu estudava outro, porque a mãe ia dar aula no colégio. A gente E qual que é a diferença, cara, do paulista pro gaúcho? Ah, muita. Muita. Tem muita diferença? Muita. É realmente um povo que é mais bairrista? Defende mesmo os seus ideais? Porque o gaúcho é aquele negócio que... o gaúcho fala muito, né? O Sul é meu país, o Rio Grande do Sul é nosso. Sabe que é engraçado, né? Ele defende muito a bandeira. O gaúcho tem aquele negócio do patriotismo americano, o gaúcho tem com o seu estado, né? Com a sua eu aprendi muito, cultura. Né? Eu fui entender o paulista e o interior de São Paulo depois, numa segunda fase. Então, essa primeira fase eu vou te falar assim, cara, o Rio Grande do Sul é exatamente isso que você falou. A gente aprende a ter amor pela terra. A gente aprende a defender nossos valores. A gente aprende a brigar entre nós, povo, mas não deixa o outro falar mal da gente. Né? Então, o gaúcho tem muito disso. Entre os gaúchos, a gente pode falar mal do Rio Grande do Sul, mas não vem alguém dar palpite mal do Rio Grande do Sul que vai ficar bravo. Né? Então, eu aprendi a ter esse amor pela terra, e daí amor pelo Brasil, que eu traduzi, muito com o gaúcho. Né? De aprender a batalhar. O gaúcho é um cara que ele batalha pelas coisas, né? Ele não desiste. Ah, não, por que isso aqui? Não, vamos resolver isso aqui, né? Vamos fazer as coisas acontecer. Novo Hamburgo é uma cidade, tanto como Porto Alegre, muito cultural. Então, a cultura é muito presente. Então, lá você tem museu na cidade, você tem teatro na cidade. Então, ela é viva, tem música. Sim. Né? Então, é diferente de outras cidades. O Rio Grande do Sul ele é muito isso. Cada cantinho que você vai no Rio Grande do Sul, ele é muito forte a parte cultural. Né? O Rio Grande do Sul tem o seu rock, que é de lá, tem o seu samba que é de lá, que é específico, e essa cultura que a gente tem de fronteira ali com a Argentina e com o Uruguai, mistura, né? É um povo misturado, então assim, muito aprendizado, e eu tive um privilégio, porque o pai, ele trabalhou no Rio Grande do Sul inteiro, e eu ia como assistente dele, né? Assistente não remunerado, né? Ali que eu comecei a aprender a ser voluntário, né? Assistente não remunerado. E aí o pai rodou o Rio Grande do Sul inteiro, então eu tive o privilégio de conhecer o Rio Grande do Sul. Cada cultura, né? Cada cultura, cada município pequenininho, a gente foi conhecendo cada região. Teve uma época que a gente ficou, uns amigos nossos tinham um sítio em Gramado, e eles foram embora para o Nordeste. Daí eles falaram assim, fiquem lá usando o sítio. Então a gente ficou, todo final de semana eu ia para Gramado, né? O pessoal até brinca, quando eu vinha para cá, e Gramado, falei, tô enjoado de Gramado, ia toda hora para Gramado, né? Então, eu tive muito enriquecimento cultural no Rio Grande do Sul. Eu levei isso de lá. Você ficou lá até com quantos anos? Eu fiquei até 15 para 16 anos, né?
Então, praticamente assim, vamos dizer que o seu caráter foi basicamente formado lá, né? Foi do Rio Grande do Sul. E é muito forte até hoje em mim, né? Gosto muito do Rio Grande do Sul, tenho meus amigos lá, vou de vez em quando para lá, porque assim, a gente acabou criando uma família lá. Porque como a nossa era muito longe de São Paulo, né? A gente tem amigos que a gente chama de primo, né? O pessoal fala, pô, Gabriel, você tem tanto primo? Não, porque acabaram virando primo, tio, tia, avô, vó, lá do Rio Grande do Sul, né? Então, uma amizade e uma força muito grande. Tanto é que quando aconteceu agora essa catástrofe lá do Rio Grande do Sul, enquanto eu não fui para lá, eu fiquei inquieto. Né? Porque parecia que estava enchendo o quintal da tua casa, né? Era parte minha que estava, e eu tinha que ir lá ajudar. Né? Era um compromisso meu. Né? Então, enquanto a gente não conseguiu ir lá, graças a Deus consegui ajudar. Poxa, foi fantástico o que eu vi lá. Né? Assim, de novo, foi um outro aprendizado. Né? A gente vê as pessoas... Mas aí o Gabriel é Inter ou é Grêmio? Nenhum dos dois. Ele ficou em cima, senhoras e senhores, Gabriel Carrara foi criado no Rio Grande do Sul e é Juventude. Não, é melhor. Tem um time muito melhor do que esse. Novo Hamburgo Futebol Clube. Aí sim, aí representou. Aí ninguém pode falar mal, né? Fomos campeão gaúcho em 2017. Sim. Né? Eu fui lá, voltei lá. Eu tive uma torcida organizada. Capaz. Então você se envolveu forte com o futebol. Me envolvi forte. E já com essa veia empreendedor, né? Eu já com 10, 11 anos, sempre querendo empreender, né? Eu brinco que o meu primeiro negócio foi uma caixa de babalu. O meu pai já fazia compra no Atacadão, né? Que era o Macro. E aí eu falei pro pai, você compra para mim uma caixa de babalu? Eu te pago, em um mês eu te pago. Aí meu pai, eu tinha 10, 11 anos, ele falou, tá bom, né? Vamos, né? Não vai pagar. Pega aí, vai dar pros teus amiguinhos. E eu comecei a vender babalu dentro da sala de aula. Então, só que tem um custo maior, né? Porque dentro da sala de aula é mais caro do que fora. Claro. Né? Porque é dentro da sala de aula, então tem um custo. E aí, em uma semana, eu vendi a caixa toda, paguei para o meu pai e comprei outra caixa, né? Então, o meu lucro era... Cara, então a gente pode afirmar que o teu primeiro emprego foi vendedor de babalu, vendedor de babalu, exatamente. Que legal, E dali eu falei, cara, aqui tem um negócio dentro da escola. E aí eu comecei a vender caneta, canivete, tudo que você possa imaginar que é possível de ser vendido, eu vendi dentro da sala de aula do colégio. Podia levar o canivete pro colégio, hoje, pelo amor de Deus, né? Mas naquela época podia. Legal. A gente vendia. Vendia muita caneta, lapiseira, e comecei a fazer negócio. Só que daí eu saí da sala de aula, expandi o meu negócio, né? E comecei a vender para as outras salas, né? O negócio começou a ficar maior. E aí eu descobri que a gente ia muito para baladinha já com essa idade, 12, 13 anos, no Rio Grande do Sul, a gente é muito prematuro lá, a gente brinca, né? A gente já começa a sair de cedo. E aí a gente ia numa balada e eu descobri que dava para comprar ingresso mais barato o estudantil. Só que para mim comprar mais barato eu tinha que ter o Grêmio Estudantil. Então a gente fundou o Grêmio Estudantil. Por qual questão? Questão mercadológica. Né? Tanto é que a diretora... E ali começou uma relação minha meio que política, porque eu com 12 anos me tornei representante de sala, né? Aos 13, de novo representante de sala. E aos 14, mesmo sem pôr o nome, me elegeram representante de sala. E eu fundei o Grêmio Estudantil, a diretora não queria que a gente fosse, né, por conta já das nossas movimentações. E aí eu fiz uma negociação com ela, eu falei, não tem problema, você escolhe quem vai ser o presidente, o vice. O único acordo é o seguinte, a venda de ingressos é minha. Então a gente deixa claro, senão a gente derruba o grupo que está lá, põe nosso grupo para vender ingressos. E aí deu certo, né? Fizemos negociação, conseguimos melhorias para a escola, colocamos armário, que era uma das principais pautas que eu montei. O Grêmio era para a gente ter armário dentro da sala de aula, que levava um monte de livro, conseguimos montar isso daí. Você já fazia, né, Gabriel, nessa época, o papel que o político faz hoje. Que é o papel que o Gabriel hoje tem muito forte nisso. Por quê? Porque você tem experiência, tem vivência nisso. Aquele negócio de negociar. Você estava negociando coisas pro benefício comum, né? E também pro seu benefício, pro seu grupo
né, em troca, ou seja, as negociações que acontecem hoje na política, né? Como diz o cargo, é político. Você precisa ser político e se relacionar com direita, com esquerda, com centro, para poder fazer o negócio funcionar. Claro que tem os seus ideais, mas para fazer o negócio funcionar. Então, a gente pode afirmar que essa experiência do Gabriel... Assim, isso aqui é importante. Assim, sempre uma negociação clara, aberta, né? Nunca fiz jogatina, né? O meu jogo sempre foi muito claro, né? De sentar na mesa e negociar, não importa o tamanho da pessoa que eu sentava, né? Porque se for pensar, eu era um moleque de 12, 13 anos, sentando na mesa, negociando com a diretora. Né? Hoje eu fico pensando, falando, meu Deus do céu, né? Se sou eu do outro lado, falo, meu amigo, volta para a fila de novo, né? Mas já tinha essa história do diálogo, de saber conversar, de saber negociar. E aí foi outro negócio, porque daí eu comecei a vender ingresso para festa. E aí, meu amigo, poxa, foi um caminhão de dinheiro que eu ganhava novo. Então, eu sempre aprendi a ter dinheiro comigo, sempre aprendi a fazer negócio, né? Desde moleque. Né? Assim. Em algum momento o Gabriel foi, quando chegou lá na tua fase ali de 17, 18, vou começar a entregar currículo, não sei o quê, ou não, o Gabriel pensou, cara, eu vou ser empreendedor. Chegou algum momento que você trabalhou para alguém efetivamente? Foi pressão familiar. Tá. A família queria que eu tivesse um emprego. Então, antes de eu chegar nessa trajetória, né, a gente sai do Rio Grande do Sul e eu vou para São Paulo, morar em São Paulo, capital. E, de novo, um outro girão de vida muito grande, assim, né? Então, eu vou morar em São Paulo, capital. São Paulo é outro país, é outro mundo. Completamente diferente. E aí fui aprender o que é o paulistano, né? Que é não é o paulista, é o paulistano, lá de São Paulo, né? Que é muito dinâmico, várias culturas. Daí eu estudei com chinês, estudei com coreano, estudei com russo, né? Então aprendi a ter essa diversidade. Estudei num colégio bom lá, chamado Mackenzie, né? Onde eu tive a possibilidade de estudar com esse pessoal que o chinês falava só chinês, não falava português. E aprendi a me comunicar com ele, né? Porque como a gente é de negócio, a gente se comunica com qualquer pessoa sem precisar saber falar a língua. Né? E aí foi um grande aprendizado que eu tive durante esse tempo, né? E aí a família começou a pressionar, falou, você tem que, não dá mais para você viver dos seus rolos. Para mim estava tudo certo viver dos meus rolos, mas falou, não, você tem que ter um emprego fixo. E aí eu começo uma jornada, porque eu faço aniversário em janeiro. Você vai falar, o que isso tem a ver? Que eu fiz 17 anos, então para todo mundo eu estava no ano de alistamento militar, mas não era o meu ano. Meu ano de alistamento militar era só no outro janeiro, quando eu ia fazer. Então, ninguém me empregava. Então, eu vivi o que muitas pessoas vivem. Eu andei por São Paulo inteiro entregando currículo, literalmente. Né? Eu fui na força sindical, lá, força sindical muito forte lá. Aí, a força sindical, ela funciona assim. Você tem que chegar às 5 horas da manhã para pegar a fila da senha. E aí... A senha, ela só tem um número que entregam. Aí depois você entra na fila com a senha para entrar na força às 8 horas da manhã. Nossa. Só que eu morava na Lapa, na Zona Oeste de São Paulo. Eu atravessava a Zona Oeste, atravessava o centro de São Paulo e ia lá para o comecinho da Zona Leste, né, que é o bairro Liberdade, onde fica a Força Sindical, a pé. Eu andava por São Paulo, quem conhece lá vai saber. Andava por debaixo do Minhocão, tudo, para chegar lá. Então, isso me deu muita vivência, né? De contato com o ser humano, de contato com as pessoas, né? Então, eu e meu irmão, a gente brinca, né? Uma vez a gente chegando em cima do viaduto ali da Liberdade, eles fazem o sopão da madrugada. Daí, a primeira vez eu olhei a fila e falei pro meu irmão, não sei o que, mas vamos ficar ali na fila que tem um monte de gente. E daí a gente descobriu que tem o sopão. Falei, pô, mano, agora toda vez nós vamos aqui tomar o sopão, né? Então, isso me deu muito o contato, né? De ter a mesma dor que muitas pessoas têm, né? Eu sempre brinco, quando eu posso conversar com a pessoa de qualquer faixa, porque eu passei por muitas dores que as pessoas passaram, né? Enfrentar fila, né? Passar pelo aquele aperto do hospital. Eu falo, pessoal, vocês não sabem o que é você ir no hospital em São Paulo. É você e mais 1 milhão de pessoas. E é o caos, né? Funcionando. Então, eu entendo como o sistema público ele tem que ser eficiente. Porque pega ônibus em São Paulo, é um formigueiro, né? O ônibus está lotado, eu sempre falo que o motorista de São Paulo, ele consegue fazer mágica, porque está lotado, ele abre a porta e fala, dá um passinho para trás que cabe mais gente. Eu falo, não tem aonde vai caber mais gente, né? É um corredor que não fica 2 pessoas, fica 4 pessoas no corredor, né? Então, tudo isso foi montando o caráter do Gabriel que é hoje, né?
né? De eu ter essa percepção. Você foi criando essa casca, né, Gabriel? Foi. Que hoje é como você fala com a população, você viaja por Santa Catarina inteira e quando você fala com alguém lá da comunidade, você sabe exatamente a dor que aquele cara tá sentindo, né? Sim. Porque você vivenciou isso daí, né? Meus corretores, quando sentam na mesa de negociação comigo, falam, pô, Gabriel, você pode falar de todos os assuntos? Eu falo, porque a minha vida foi assim, né? Eu vivi vários assuntos durante a vida. Eu não fui aquele cara que estudou no mesmo colégio a vida toda, morou na mesma cidade, na mesma casa. Não, eu morei em mais de uma casa. Morei em casa de aluguel, né? Então, eu morei em casa própria, saí da casa própria, fomos para aluguel. Então, tive essa vivência de dois mundos acontecerem ao mesmo tempo, né? E até chegar aos 20 anos de idade, teve algum momento difícil na tua vida ou não? É que eu sempre fiz do limão uma limonada, né? Então, se você for me pontuar, vários pontos foram difíceis, né? Eu acho que a minha saída de Campinas já foi um momento difícil. A gente tinha um núcleo familiar ali todo formado, um núcleo de apoio, e a gente vai para uma cidade onde basicamente era nós, né? Mudou valores, né? O meu pai estava numa outra situação, o negócio dele lá em Florianópolis não deu certo, quer dizer, então eu já começo, mesmo sendo novo, a sofrer, né? Aquele olhar de tipo assim, porra, o cara investiu no negócio, acreditou em algo e não deu certo, né? E eu participei dessa dor junto com ele. Tanto é que se a gente falar de primeiro emprego, eu vou ter que voltar. Porque lá com 7 anos eu fui vender picolé. Durou 3 dias minha venda de picolé. Porque o cara me dava um isoporzinho com 5 picolé. E independente se eu vendesse ou não, se eu chegasse no final do dia e derretesse o picolé, eu tinha que pagar. Óbvio que ia derreter. Pô, isoporzinho. Imagina. No calor de Florianópolis. Isoporzinho bem fuleirinho, não, né? No terceiro dia eu falei pro cara, não, eu entendi, né? Daí você vê a história da casca, né? Eu com 7, 8 anos falei, não. Falei pro cara, tá louco, toda vez que eu vou vir aqui, eu sempre vou perder dinheiro. Aí eu vendia 2 picolé, né? A preço de... O que eu tinha ganhado de lucro, eu tinha que pagar os outros 3 que eu não tinha vendido. Sim. Falei, não. Falei, na verdade, você tá vendendo picolé para mim todo dia. Aqui. Né? Então, é a história de criando a casca. Novinho, 7, 8 anos. Ah, por que você foi vender o seu pai? Não, porque eu escutei o pai e a mãe falar, não tem dinheiro, e aí a cabeça falando, pô, então eu tenho que providenciar, né? É a história de a gente sempre querer buscar a solução. Então, a minha vida toda foi assim. Pô, tem um problema, cara, qual que é o caminho? Qual que é a solução? Não vamos focar no problema, vamos focar na solução. Na solução. Então, a minha trajetória, por que o Gabriel foi ser representante de sala? Porque tinha uma dor, né? O pessoal tinha uma dor, e em vez de ficar discutindo, eu falei, não, vamos resolver, vamos sentar na mesa, vamos negociar, vamos entender o que é as problemáticas, vamos tentar resolver. Então, eu sempre tive isso para minha vida, né? Nunca tive preguiça para as coisas. Ô, Gabriel, quando que o Gabriel começa a se relacionar efetivamente no teu primeiro emprego, tá? Você tem a sua carteira assinada, começa a trabalhar, e aí a partir dali, passa algum filme na tua cabeça, tipo assim, cara, mas não é isso aqui que eu quero, não. Eu gosto de lutar pelo meu próprio dinheiro e não trabalhar por horas. Eu trabalho 8 horas por dia e chega, independente se eu fizer muito ou fizer pouco, eu vou receber o mesmo salário. Teve isso? Então, teve. A gente volta para Santa Catarina, né? Eu volto junto eu e minha mãe e o meu irmão, a gente volta para Santa Catarina. Eu volto para Florianópolis e aí eu começo uma jornada em Florianópolis. O meu irmão resolve voltar para São Paulo e fica eu e minha mãe. Tá. E aí eu consigo o meu famoso primeiro emprego, né? Suado de carteira assinada, num combinado. O cara me contratou em fevereiro, eu já tinha 18 anos, porque o meu ano de alistamento militar eu já com 18, só que ele fala, eu não vou te registrar, eu te registro depois que você conseguir dar baixa do exército. Perfeito. Daí eu fiz em março o juramento à bandeira, né? E daí acabei não servindo, porque eu já estava empregado, né? Não ia querer sair. E aí, finalmente, consigo assinar a minha carteira. Então, a assinatura da minha carteira, eu falo que eu posso dizer que eu sofri, porque foi um ano inteiro, né, basicamente, para mim conseguir esse trabalho. Justamente pelo fato de fazer aniversário em janeiro e todo mundo achando, daqui a pouco ele vai para o alistamento, eu vou perder um funcionário. Vai ficar travado, né? E isso é bom, porque eu depois, quando viro empregador, já me serve como experiência. Você vê como é que acumula. Já me serve como experiência. Já me serve como experiência porque eu ajudava a mãe a controlar, às vezes, funcionários que tinha em casa. Sim. Então, eu tive pessoas que foram trabalhar e que a gente contratou ela 2 dias, daí ela ficou grávida e a gente teve que ficar pagando
durante todo esse período, né? Teve maldade ou não, não sei, mas o fato é o que aconteceu. Tu tem que cumprir a lei, né? Então eu já entro no mercado de trabalho já vacinado, né? E eu falo que eu sempre entrei no mercado de trabalho muito bem, porque meus avós e a minha convivência com meu pai me deram essa bagagem. Quando eu já entro com uma experiência grande, né? Por ter trabalhado lá voluntário com o pai, né? Que eu brinco, né? Trabalhei com a mãe como office boy, né? Eu pagava as contas da empresa que a mãe tinha lá. Quem não sabe que é office boy é o cara que vai lá no banco, né? Pegava aquela fila, tinha fila, pessoal. Tem um banco no Rio Grande do Sul. Tinha na verdade, o office boy e tinha todo mundo chamava também o contínuo, lembra do contínuo? Né? Não, eram coisas diferentes, né? Contínuo e office boy, né? O contínuo ficava dentro da empresa, né? O office boy é o cara que era da rua. O cara da rua, office boy. O contínuo era o cara que entregava correspondência, era o cara que fazia os corres dentro da empresa. E o office boy é o que eu fazia, né? O meu pai sacava o salário todo dele e distribuía, ó, tem que ir em tal banco pagar tal conta, né? E você falou que no Rio Grande do Sul tinha um banco que a fila era insuportável. Tem um banco chamado Banrisul. Sim, sim. Banrisul. E os caixas ficavam no subsolo. A fila começava no térreo, né? Só. E descia as escadas, cara, um calor, fila. Olha, o que eu gastei de fila na minha vida foi enorme. E tinha um outro banco chamado Meridional. Sim. E esse banco Meridional, ele era espelhado. Eu conto muito quando eu dava aula para o pessoal, para os vigilantes. E não tinha porta eletrônica que nem tem hoje, né? Porta giratória. Então, o que acontecia? Os ladrões passavam por fora, viam a fila cheia, entrava dentro do banco, todo mundo pro chão, assaltava o pessoal e saía. Tinha um vigilante que ficava lá em cima com o gerente. Eles nem mexiam, nem o vigilante mexia. Tava tudo certo, né? Então, como que é importante porta giratória? Você fala, pessoal, com certeza. Eu hoje entro dentro do banco porque, graças a Deus tem porta giratória. Então, eu já venho com essa bagagem. Daí eu entro na empresa, mas não como funcionário. E aí eu ganhei um apelido por todas as empresas que eu trabalhei, era o mesmo. Filho do dono. Porque eu nunca trabalhei como funcionário. Eu sempre trabalhei como se eu fosse dono do negócio. Perfeito. Então, eu nunca me preocupei com o horário que eu entrava, nem com o horário que eu saía. Eu me preocupava com o resultado que eu tinha que dar. E fazer as coisas acontecer. Então, eu entro numa empresa onde tinha um funcionário que já estava há basicamente 5 anos lá. E eu entrei abaixo dele, né? E eu, em 3 meses, ganho um cargo de liderança acima dele. E aí eu escuto uma história de um dos proprietários, o seu Solange Resch. O seu Solange Resch foi superintendente do Banco do Brasil. Um homem extremamente inteligente. E esse rapaz veio reclamar por que eu tinha sido promovido e ele não. E ele me contou uma historinha que hoje na internet tem bastante, mas ele fez na prática comigo, né? Ele pediu para o rapaz ir numa frutaria, né? Exatamente essa história. Vai na frutaria que eu quero que você compre tais frutas lá, né? Ele foi, voltou, me chamou, Carrara, preciso de... Não, mas eu já fui. Espera, vai lá na frutaria. E aí eu fui na frutaria, não tinha as frutas que ele pedia, né? Peguei o telefone da frutaria, não tinha celular, né? Falei, cara, mas deixa separado aqui já umas frutas para mim. Se ele me dá ok, você consegue entregar? Não, consigo. Daí eu cheguei lá e falei, olha, não tinha tal fruta, mas... Mas tinha essa, e quando chegar ele vai te literalmente ligar. A história aconteceu comigo, né? Sim. O seu Solange fez na prática com a gente. E daí estava a justificativa por que eu tinha ganhado. Né? Porque eu resolvi as coisas, né? Então, é a dica que eu sempre dou para qualquer pessoa no mercado de trabalho. Não se preocupe com o trabalho dos outros. Se preocupe em resolver aquilo que você tem na sua frente. E não importa se é seu ou não. Resolva. O resto é natural acontecer. E aí foi natural. Eu assumi a parte operacional da empresa, né? Era uma distribuidora de gás. Então eu tinha uma frota que rodava de Paulo Lopes a Tijucas, né? Atendendo mais de 200 teleentrega, gaiolinha de gás. Uma aula que eu tive, né? Porque é uma aula de negociação, o gás, a margem é pequena, o concorrente tomando essa gaiolinha, né? Eu negociando com a distribuidora, tendo que fazer negociação, fazendo pagamento. Então, poxa, aquilo ali foi uma escola, porque eu fiz administrativo, operacional, comercial, pós-venda, e sempre com esse intuito do quê? De pensamento de dono, né? Não é pensamento assim, deu meu horário, eu vou embora. Não quero saber isso aqui. Não. Eu brinco que eu
Eu tive um ano que às 11h30 da noite eu estava no telefone público no Campeche falando com o meu motorista, porque minha bateria já tinha acabado do celular, e ele estava fazendo uma entrega de gás na costeira. Caramba, cara. 11h30 da noite. 11h30 da noite. E estava entregando, né? Então, funcionário não faz isso. Quem só faz é o dono. Sim. Verdade. Então é cabeça de dono. Então eu sempre tive cabeça de dono. E geralmente quem faz isso é o cara que é promovido. É o cara que posteriormente vai criar a empresa dele, vai ser o dono de uma empresa. Então a minha trajetória a partir daí sempre foi essa. Então aí eu saio lá de Florianópolis, né? E vou para Itajaí, né? A minha família vem de São Paulo e a gente se reúne lá em Itajaí e eu resolvo ir. Né? Por questão do quê? De estudar. Eu já estava fazendo faculdade. Comecei a minha primeira faculdade, que foi de jornalismo, né? E aí remete àquela história lá da língua portuguesa, porque eu sempre fui bom em números e cálculos, e quando eu entro quando eu entro na faculdade de jornalismo, o pessoal pergunta quem que é bom aqui em exatas. Eu fui o único que levantei a mão. Aí o professor falou, mas o que você... Mas você é bom em humanas? Eu falei, não, eu sou horrível em humanas. Mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim aprender. Né? Porque para mim, exatas já estava resolvido, né? Então eu vim aqui para aprender. Então fui aprender a escrever, né? Como é que se escrevia, como é que se falava, ou como é que se lia o texto, né? Então, poxa, mudou a minha forma de ler jornal depois que eu fiz faculdade de jornalismo, né? Você lê a forma como o cara monta o telejornal, você já sabe o que ele tem de matéria. Isso você mesmo. Fala, tava sem matéria, né? Para colocar esse assunto, meu amigo... Tá enchendo linguiça porque a pauta tava ruim. Então, mudou minha percepção, né? Só que eu... E por isso hoje você entra forte na comunicação, né? Por isso que a tua comunicação é tão assertiva hoje, né? E por isso que eu fiquei com gosto, né? Eu sempre fiquei com o gostinho da comunicação. E eu vou para Itajaí porque começou a me faltar tempo, né? Eu cheguei no nível do meu trabalho que eu entendia que eu não ia conseguir entregar mais, porque me faltava conhecimento. E aí eu aprendi algo que eu levo para minha vida até hoje. A gente precisa sempre estar aprendendo, conhecendo mais, né? Porque senão a gente chega numa hora que a gente chega no nosso limite. Eu não vou conseguir entregar mais. Por quê? Porque eu não tenho conteúdo. Né? Isso aqui é o meu limite. Então eu tenho que me especializar mais, tenho que fazer um curso, tenho que fazer uma formação para cada vez poder dar mais entrega. Você acredita que o ser humano ele precisa estar constantemente evoluindo, sem parar? Sempre. Eu acho sempre lendo, aprendendo, ensinando. A gente é eterno aprendiz. Tá. E o ensinar é a melhor forma de a gente aprender. Porque eu tenho uma boca e 2 ouvidos. Então, quando eu falo, eu estou escutando de novo. Então, eu estou aprendendo, eu estou ficando melhor. Né? Toda vez que eu falo, eu dei aula durante 8 anos para formação de vigilante. Eu aprendia. Cada aula eu aprendia mais. A minha outra aula, com certeza, ia ser muito melhor do que a anterior. Né? Então, o aprendizado, ele é constante. Né? E nada melhor do que você poder compartilhar. Sim. Eu falo que errado é aquele cara que trava o conhecimento, que não compartilha. O sábio compartilha o conhecimento. Perfeito. Tem gente que tem medo de compartilhar conhecimento com medo de perder o posto. Né? Mas é porque ele não adquire mais conhecimento. Ele acha que a propriedade intelectual é dele. Sim. E ninguém tira, pelo menos a minha inteligência ninguém tira, não compartilha o que eu sei, ninguém vai saber. O que é errado, né, Gabriel? Não, e é um erro porque assim, quando eu compartilho, eu dou a oportunidade para mim aprender mais. Quando eu não compartilho, é porque eu não estou conseguindo adquirir mais conhecimento. E é fatal. Uma hora ou outra alguém vai me atropelar. Sim. Para ninguém me atropelar, não é segurando, é compartilhando. A regra é simples. Perfeito. Compartilhe conhecimento, não tem que ter medo. Né? Poxa, que legal se um aluno conseguir me passar. É o contrário. Eu vou falar, poxa, que legal, ele conseguiu entender melhor do que eu. Né? Porque às vezes eu estou falando e eu próprio não estou entendendo o que eu estou falando. É até motivo de orgulho, né? Quando você está dando aula para alguém, daqui a pouco você percebe ou sabe que aquela pessoa que um dia estava sentado na cadeira vira um professor. Sim. Né? E às vezes até um professor que está num posto maior do que aquele que você teve lá atrás. Quando você fala ali, Gabriel, que você é focado em solucionar problemas, certo? Você vai para solucionar. Você acha que o Brasil tem solução? Ah, sim. Eu falo que quando eu perder a experiência do Brasil, eu vou embora. Né? Eu acho que sim, a gente é um país maravilhoso, com peso. Eu acho que a grande riqueza do Brasil é o povo. Esse nosso povo, ele é um povo anfitrião. A gente recebe todo mundo bem. Ninguém é mal recebido. O meu pai teve o privilégio de
morar pela América Latina inteira, viajou, minha mãe também morou na Europa, e a resposta dele sempre é uma só: não existe lugar melhor para morar que o Brasil. E essa é uma grande verdade, porque a gente recebe todo mundo bem. Pode vir chinês, japonês, o cara pode falar, eu sou do Haiti, nós vamos receber o cara bem, tratar, tentar entender a língua dele. Então a gente é um país abençoado, a gente tem um povo abençoado, é um baita povo trabalhador, né? Tive amigos meus que foram para o Japão e falaram, cara, o melhor cara que trabalha lá é brasileiro. Amigos meus que vão para os Estados Unidos, quem melhor trabalha lá é brasileiro. Brasileiro não tem preguiça, não tem hora, né? Então a gente é um povo abençoado. Às vezes eu sempre falo, para a gente entender o agora, a gente tem que estudar história, né? Nós somos um país novo, né? Se a gente for comparar com outros países, então a Constituição americana, ela é muito mais velha do que a nossa. A nossa Constituição é de 89, é um bebê perto de uma Constituição americana. Então nós vamos ter que passar por alguns desafios, algumas mudanças para a gente chegar num padrão melhor. Se a gente for comparar com a Europa, aí mesmo que a gente vai ficar louco, né? A Constituição inglesa, a Constituição francesa, ela é muito antiga. E eles passaram por um monte de dor, por revolta, por troca de poder. E nós estamos passando por esse processo, né? Então, a gente está num processo de amadurecimento. É que nós, como ser humano, somos imediatistas. A gente quer que o nosso tempo seja o melhor. Sim. Mas, às vezes, o nosso tempo vai ser o tempo de luta. E faz parte. E a gente tem que estar pronto para isso. Porque a gente não constrói as coisas para a gente constrói para o outro. Perfeito. Entendeu? Eu não vou plantar uma árvore para mim pegar sombra. Eu vou plantar uma árvore para que alguém possa ter uma sombra. Né? Quando você fala a palavra construção, foi por isso que você entrou no mercado imobiliário? Foi muito engraçado o meu encontro com o mercado imobiliário, né? Eu, por conta dessas minhas mudanças, chegou uma fase da vida ali, principalmente na adolescência, que eu e meu irmão, a gente já era responsável por chegar no local ou na cidade para escolher o imóvel. Então, eu já automaticamente eu era um corretor. Eu escolhia o imóvel, eu via o preço, via a localização, né, iniciava as negociações. E assim eu fui fazendo durante muito tempo, né, ajudando sempre a solucionar as coisas. Né? E eu tinha uma empresa em São Paulo, terminou um projeto que eu tinha lá muito grande e abri um flush de eu fazer uma mudança de vida. E aí eu falei, cara, e eu sempre falava pro meu sócio, né? Falava, Marcão, cara, você tem que... Vai pra corretagem, cara. Ele era um cara que tinha pouca formação. E aí eu falei, pô, ele tinha empresa com a gente tinha uma remuneração boa. Eu falei, pô, você voltar pro mercado de trabalho com a sua formação, você vai... Falei, vai pro mercado imobiliário, porque lá você vai conseguir ter um ganho, né? Eu já tinha uma formação razoavelmente boa, meu cargo já era cargo de diretoria, então... eu ia sair da empresa, pegar um cargo de diretoria e até ganhar mais do que eu ganhava na empresa, né? E eu ficava falando nisso. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu voltar para Santa Catarina, eu estava em São Paulo, eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar nessa área, né? Eu estava trabalhando na área da segurança. Logo que eu cheguei em Joinville, eu recebi uma proposta para trabalhar no presídio de Joinville, para ser o administrativo do presídio. E aí foi muito engraçado, porque eu fui na entrevista, fui chamar na entrevista e tinha eu e mais um rapaz, mais novo do que eu. E eu comecei a trocar ideia dele, vi o currículo, falei, Perdi? Não, ele perdeu. Meu currículo era 3 vezes maior do que o cara, entendi. Né, de formação, experiência. Falei, a vaga é minha, né? Falei. Só que daí eu comecei a pensar, falei, cara, mas não é isso que eu quero mais. Eu não quero mais área de segurança, eu não quero ser funcionário, que daí eu vou ser funcionário. Sim. Eu não quero isso. E aí eu entro pedindo desculpa pro cara. Falo, cara, eu quero pedir desculpa pelo gasto que você teve, que foi um processo seletivo. Mas assim, ó, eu não vou querer a vaga. Você entrou na entrevista para desistir? Para desistir. Do cargo. Caramba, pedi desculpa pro cara. O cara, foi super compreensivo, dono da empresa. Isso, né? Foi sentado ali na salinha de espera que deu o clique e fala, cara, não quero mais isso. E aí eu saí de lá, foi em Florianópolis, que eu fui, a empresa a matriz da empresa era em Florianópolis, fui lá. E aí eu voltei de Florianópolis a Joinville pensando, cara, não é isso que eu quero. Eu tenho que achar o... Eu falei assim, pô, eu sempre falei pro meu sócio ser corretor. Por que eu não sou corretor? Que legal. Eu já tinha brincado, porque eu tinha comprado o terreno, tinha vendido meu apartamento, me sobrou um baita lucro, comprei pelo um preço, vendi pelo dobro. Comprei meu terreno, vendi por mais do que o dobro.
Falei, cara, vou eu para o mercado, eu acredito que o mercado imobiliário é um negócio bom. E aí eu volto e foco para o mercado imobiliário. E entro para o mercado imobiliário em Joinville. Né? Já com essa experiência, vamos dizer, né? De investidor. Né? Eu sempre brinco. Eu falo para os investidores, eu já, antes de eu entrar no mercado imobiliário, eu fui investidor. Né? Então, eu sei o quanto. Eu não vendo aquilo que eu não acredito. Né? Então, eu vendo aquilo que eu acredito que eu sei que começa. Né? Só que eu já entro para o mercado imobiliário já com uma bagagem, né? Bagagem de vida, uma bagagem profissional muito maior. E óbvio que a minha ascendência no mercado imobiliário foi muito rápida. Sim. Né? Porque eu não entrei como um menino que vai lá experimentar. Que ano que foi isso, Gabriel? 2012, 2013, mais ou menos, que eu entro no mercado imobiliário. Vou primeiro numa imobiliária que tinha recém-formado, fico uma semana lá, não sinto o que ele tinha só um único produto, e ali eu já entendia que eu não podia ficar refém só de um produto, e aí eu vou trabalhar na imobiliária ANAG, né, que é a maior aqui da nossa região, muito boa, né, uma escola assim, formidável a ANAG, e aí em pouco tempo eu assumo o cargo de coordenação, depois de coordenação vou à gerência, né, sempre batendo meta, trazendo resultado, né, fazendo sempre boas, a minha equipe sempre vendendo bem, e só que de novo, né, aquele incômodo, cara, eu não quero ser funcionário, né, eu quero trabalhar por conta, né, e aí eu saio decidido que eu quero trabalhar com área. Falei, eu quero vender área e terreno, que é o que eu gosto. E aí eu fui trabalhar na Irineu, que eu falei, cara, a Irineu Imóveis, né, uma referência aqui na nossa região, eu brinco que o seu Irineu é o nosso Silvio Santos aqui da região. E para aprender a vender terreno. Tanto é que a primeira oportunidade que eu tive de falar com o Irineu, que foi numa apresentação, a gente ia vender um loteamento, e ele apresentou o loteamento e tal, daí o pessoal falou assim, aí ele falou assim, alguém alguma dúvida? E eu acho que ele não estava esperando que alguém perguntasse, era só protocolar. Sim. E aí eu levanto a mão e falo, eu quero saber como é que você vende lote. Eu falei, eu estou aqui na sua frente, eu sou o cliente, e você vai me vender o lote. Como é que você faz? É só isso que eu quero saber. E aí ele me ensinou a vender lote. E eu uso essa regra dele até hoje. E é formidável. O que ele fala? Você não vende o terreno, você vende o sonho. Você vai na frente do terreno, você vai construir o que a pessoa quer. A pessoa quer uma casa com piscina, então você fala assim, aqui vai ser a sua casa, aqui é a piscina, aqui é a sua área de festa, aqui é o segundo andar onde você vai fazer o seu negócio. Ele constrói. Então a pessoa não está comprando o terreno, ela está comprando imóvel pronto. Então, eu vou vender área hoje, eu não estou vendendo o terreno para o cara. Eu construo a fábrica do cara junto com ele. Né? Porque daí o cara consegue... Você usa muito o gatilho da imaginação, né? Porque daí o cara... Eu trabalhei muito tempo com lançamento, né? O lançamento, ele é muito isso, né? Só que o lançamento, você tem o desenho feito pela construtora, sim. Né? Aquilo ali, aquele desenho já está formatado, né? Eu consigo distribuir os móveis dentro, sim, né? Mas o terreno não, cara. O terreno eu posso construir um prédio, porque é um construtor... vai construir, cara, aqui você vai fazer 2 torres, né, um apartamento por andar, porra, olha a vista que vai da praia, então assim... Você vai construindo junto com o cliente do teu lado, né, pô, aqui vai ali, aqui vai... Diferente de olhar uma maquete e já ver aquilo meio que materializado, né? E aí eu abro a minha imobiliária... Cara, isso é sinal de humildade, né, você chegar na frente do cara, né, que é como você falou, né, o Silvio Santos, joinvilense, chega na frente dele e fala assim, cara, eu quero entender como é que você vende lote. E aí, só pra você ter uma ideia, cara, nesse final de semana que eu saí para vender, eu não tinha vendido nada. Eu vendi 7 lotes para 7 pessoas diferentes. E aí a regrinha, né? Experiência de vida. Eles fizeram um local onde tinha comida, bebida, e a maioria dos corretores ficaram lá. E tinha a roleta, a famosa roleta do corretor, né? Cliente entra, vai... E aí eu falei pro meu gerente, você vê, eu era gerente na ANAG, saio para ser corretor na Irineu. Né? E aí eu falei para o meu gerente, falei, não, cara, onde que tem um plantão de vendas que ninguém quer ficar? Ele falou, tem um lá perto da área industrial. Falei, eu vou ficar lá. Aí arranjei um outro parceiro que eu falei, vai chegar uma hora que eu vou atender o cliente, eu preciso que alguém fique lá no meu local. Fiquei. Então o que acontecia? Os contratos todos, a gente ia assinar aonde o pessoal estava fazendo roleta.
Então tinha cara que ficava com raiva de mim, né? Porque eu ia lá com o cliente, saía, ele nem tinha atendido ninguém ainda. Daqui a pouco eu voltava com outro cliente. Você chegava só para assinar o negócio. Ai, que legal. É aquelas casinhas escrito Irineu? Caramba, cara, eu já vi isso. Porque é o gatilho que eu aprendi desde cedo, né? Não vai onde tem concorrência. Onde você tem concorrência, você vai perder dinheiro. Você tem que vender e trabalhar aonde não tem concorrência. Ali é o melhor, né? Regrinha de dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Trabalhe enquanto todo mundo está folgando, porque daí você não tem concorrência, né? Regrinha do Babalu. Eu vendi na sala de aula porque eu não tinha a lanchonete para competir comigo. Era só eu. E aí eu ganhava dinheiro. Você sempre focou no Mar Azul, né? Exato. Sempre no oceano. Aliás, tem um livro, né, belíssimo, Oceano Azul, que é sensacional, que fala exatamente dessa regra, né? Porque tem o mar dos tubarões, né? Que você tem que nadar com os tubarões, aprender a nadar com os tubarões, mas chega uma hora que você escolhe o Oceano Azul e isso foi a tua regra de vida, né? Você vai onde ninguém tá indo. Sabe quando eu trabalhava no gás? O gás ele é um mercado totalmente competitivo. Assim, um querendo roubar o cliente do outro. Briga por centavos, né? E eu tinha um grupo de teleentregas, né? Entendeu? Então eu acabava vivendo ainda mais a agonia deles na rua, né? Porque eles perdiam porque o outro tinha baixado. E aí começou uma época de fiscalização. Os bombeiros ganharam poder da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, para fazer fiscalização nas distribuidoras. Distribuidoras, revendedoras. O que eu fiz? Eu chamei um bombeiro de outra região, do oeste do estado, e falei para ele, faz uma fiscalização como se você tivesse vindo aqui me fiscalizar. Ele fez, eu mapeei todos os pontos que estavam errados, ajustei tudo, e o que estava acontecendo? Os bombeiros lá da minha região, todos os depósitos que eles estavam passando, eles fechavam. Quando eles chegaram no meu, não fecharam. A meu foi o único que ficou aberto. Ficou aberto. E aí o dono da empresa falou, pô, agora a gente vai rachar que só a gente vai vender. Eu falei, não, chefe. Vamos ligar para os concorrentes e falar para eles poderem usar a nossa plataforma. Eles descarregam os botijão aqui, põe no caminhãozinho deles pequeno. Só que a gente vai cobrar um valorzinho de 10 centavos, 15 centavos por botijão. Sacada de gênio, hein? Certo? Para que brigar? Não vamos brigar. Cara, traz, vamos ganhar dinheiro junto, tá tudo certo. Né? Então eu fiquei basicamente um mês, que foi o tempo deles ajustarem, com todo mundo abastecendo. E além disso, o que aconteceu? Muitos dos clientes que eles às vezes acabaram não conseguindo atender, eles falaram, Gabriel, você atende o meu cliente? E aí depois a gente faz a diferença de valor, eu faço o repasse, tá, tudo certo. Então eu atendi muitos clientes deles, né, dos concorrentes, acabei criando uma amizade com a turma toda, né, virei amigo dos concorrentes, né, e fortaleceu. Né? Então, não pensar pequeno, pensar grande. Sim. Né? E essa é outra frase que eu tenho na minha vida. Para de ficar pensando pequeno, cara. Porra, o mundo é muito grande. Às vezes a gente fica naquela briga local, né? Ai, que eu não gosto de fulano de tal. Cara, esquece, isso aqui é um pequenininho, o mundo é grande, cara. Nós somos, não sei, 7 bilhões, né? Não tá dando certo aqui, cara. Vai viver em outro local, né? Vai procurar outro local para você viver. Você acredita que quando você fala da mudança de local, você acredita que a companhia ou o ambiente molda a pessoa? Com certeza. Que como tem aquela regra que muitos, né, falam de que você é média das 5 pessoas que você convive, que o ambiente molda, você acredita nisso também? Com certeza. Eu faço trabalho voluntário desde cedo, né? E lá em Novo Hamburgo, eu fazia um trabalho voluntário numa comunidade, era uma horta comunitária. Então, o que acontecia? Ao sábado, as crianças iam lá e elas aprendiam a regrinha básica, a plantar, a cuidar e a colher. Né? Então, tudo aquilo que elas cuidavam, que participava, no final do mês elas podiam colher aquilo que eles tinham plantado, né? Um aprendizado, porque tinha gente ali que não tomava banho, porque não tinha água em casa, né? Tinha cara que não conhecia shampoo, né? Caramba. Então, esse trabalho com essa realidade dessa turma, né? E de eu estar lá trabalhando junto com eles, entendendo essa dor que as pessoas têm, né? Porque às vezes a gente vê, principalmente hoje em dia na internet, as pessoas falando, mas elas não conseguem se pôr no lugar do outro, né? Então, porra, como é que eu faço para aquele cara conseguir entender que ele vai sair daquela realidade? Eu tenho que tirar ele da realidade e eu tenho que mostrar um caminho. Por isso que eu gosto do trabalho voluntário. Porque o trabalho voluntário é a minha oportunidade de eu tirar a pessoa e mostrar para ela outra visão do mundo.
ela sai daquele paradigma, às vezes, de violência, de fome e de dor, e ele entende que existem pessoas que se doam para fazer pessoas serem melhor. Olha que legal. Foi nesse momento, ou isso já vem contigo de antes, que o Gabriel decide entrar na política? Não, pelo contrário, eu sempre fui avesso à política. Sempre gostei, né? Eu leio o jornal desde moleque, né? Eu e meu irmão, a gente disputava quem que lia mais o jornal, né? Lia tudo, né? Até o obituário de morte eu lia, sempre. Desde moleque, a gente sempre assinou o jornal em casa, eu lia todo. Virava ao avesso o jornal, né? E tinha época que eu sempre gostei de jornal grande, né? Aqueles que tem a parte cotidiana, de esporte, política, economia. Então sempre gostei. Eu gostava do Jornal Notícia, mas quando eu pegava um diário catarinense, agora é um jornal encorpado, né? Eu, exemplo, lá em São Paulo, eu lia Estadão, Folha de São Paulo, né? Aqui também lia Diário Catarinense, ND. E o meu encontro com a política, na verdade, foi sempre separado, porque o voluntariado, a maioria das pessoas do voluntariado não gosta de política, porque elas entendem que a política vira oportunista sobre voluntário. Entendi. Então eu sempre tive esse medo, né? Então eu gostava de política, mas não, né? Me deixava longe. E a vida me surpreendeu, né? Como sempre, né? A minha história, ela é surpreendida sempre, né? Apareceu uma pessoa na minha vida que me colocou na política, né? E me deu uma aula antes de ir embora, né? Ele já tinha sido vice-prefeito de uma cidade, da cidade que eu moro hoje, Garuva, e ele quis sair candidato a prefeito. E aí ele falou: Gabriel, você não quer me ajudar pra gente sair? Eu falei: olha, política eu entendo, mas política partidária, eu falei: zero, nunca fui filiado a nada. Ele falou: não, então vamos junto comigo que eu vou te ensinando. E aí eu tive uma trajetória com ele basicamente de 4, 5 meses, andando com ele, da gente escolhendo partido, né? E tendo as dores, porque a gente escolheu o partido, quando chegou no dia de a gente pegar o partido, nos deram uma rasteira, tiraram o partido da gente, né? E aí a gente teve que buscar outro partido, nisso a gente buscando o apoio para candidato de vereador sair com a gente, entendendo aonde que a gente ia tirar dinheiro para a campanha. E aí, quando eu chego, dia 4 de abril, que está basicamente, que termina a janela partidária, a gente já tinha escolhido o partido, eu tinha virado vice-presidente do partido, que eu estava junto no projeto com ele, ele presidente. Ele tinha um programa que ele fazia sempre sábado de manhã. E agora eu não vou te dizer se era dia 5, se era dia... Não, eu posso ser que eu erre as datas. E ele brincava que ele falava assim, ele sempre fazia entrevista com 2 pessoas. E ele falava: Gabriel, se de repente alguém faltar, que pode faltar, eu te chamo para você complementar. Eu falei: tá bom. Aí 6h30 da manhã, toca o telefone de sábado, eu falei: eu já levantei e falei: é ele me ligando para mim participar do programa. E aí eu olho pro telefone, é o telefone dele, e eu atendo, falo alô, e não era ele, era a esposa, falando que ele tinha falecido. Caramba, cara, que baque. Até me emociono. E aí, pô, foi um baque, porque deu. Cara, fiquei ali na cama, né? Primeiro um baque, porque eu tava esperando falar com ele, né? Então, e um baque depois com tudo. E assim, ó, foi uma trajetória muito bonita, porque basicamente foi um ensinamento, né? Então, parecia que ele já sabia o que ia acontecer. E eu tive momentos de intimidade com ele, assim, como a gente basicamente estava todo dia vivendo, então muito pensamento sobre família, sobre negócio, a gente falava, né? Que é o seu Alcir Michels, que era o proprietário da Rádio Máxima. Sim. Né? Então eu tive essa convivência assim, que foi muito forte. E aí o jogo virou todo para mim. Aí eu virei presidente do partido, que eu era vice, virei presidente. A campanha virou minha. E aí os vereadores me pressionando, nós vamos sair, não vamos. O partido pressionando, vocês vão sair, senão eu vou tirar o partido de vocês e vou passar para outro. E aí o que faz, o que não faz. E aí eu tive que tomar uma decisão fria, né? Eu falei: eu vou ter que falar com a família, mesmo no tempo de luto, porque a política chega uma hora que ela começa a ter contagem, então ou a gente começa a agir ou não dá certo. E aí eu aciono a família, né? Aciono a esposa do seu Alcir e falo: eu preciso saber o que vocês querem que eu faça, né?
Nós continuamos com o projeto, abortamos o projeto era do seu Alcir, não é meu, né? E daí ela fala, olha, o desejo dele era que estivesse oposição. Então você tem carta branca para fazer o que você quiser. E aí eu começo a mexer com política partidária, né? Então vou aprender, eu vou negociar com o presidente de partido, falando, olha, eu faço a campanha, mas eu quero carta branca para me mexer. Legal, né? legal. Se eu vou me juntar com outro, não vou, a decisão é minha. Se eu vou sair candidato, se eu não vou, a decisão é minha. Não quero ficar pedindo bênção porque nós não vamos ter tempo para esse tipo de diálogo. E todo aquele preconceito que você tinha da política, ele foi caindo por terra? Não deu tempo. Não deu tempo? Não deu tempo, cara. Porque foi muito repentino, né, foi cara? Tudo, não deu tempo. Então, eu tava me preparando ali junto com o seu Alcir, porque eu ia coordenar a campanha dele, basicamente isso, né? Você ia primeiro ganhar muito corpo para depois decidir se, pô, eu gosto ou não. Eu não ia estar envolvido, teoricamente, com política, né? Eu ia estar coordenando a campanha do cara. E eu, literalmente, fui colocado. Então, não deu tempo para mim pensar nisso. E aí eu fui fazer o que eu sei fazer, negociar. Aí negociei com o partido, aí fui negociar se eu ia sair na cabeça, se eu ia sair como vice, se eu ia sair como vereador. E aí eu fui negociar com os outros partidos, né? E aí eu tirei da disputa 2 ex-prefeitos que queriam sair e não saíram na negociação. Trouxe 3 partidos para sair com a gente saiu com 3 partidos junto, né? Montei uma chapa com 3 partidos, ia ter o quarto, né? Mas o quarto não quis. E fui fazer aquilo que eu sei fazer, que é negociar. E o que eu fiz, na verdade, a vida toda, a vida inteira, né, que era política, né? E que eu não entendia. Você parou pra pensar que Deus foi te preparando? Sim. Cada coisinha lá com 10 anos vendendo babalu, negociando, sabendo que aqui é melhor do que aqui, sentar em frente à diretora e negociar com ela, porque um dia Deus estava preparando para ti, para você sentar com alguém do partido, oposição e também situação, enfim, e negociar. É o que você faz hoje, você tira de letra, né? Você faz isso há pelo menos, sei lá, 30 anos. Então, para mim é natural. Né? Então, quando as pessoas falam assim, poxa, Gabriel, você vai entrar na política, né? É muito difícil de explicar para as pessoas, falar assim, cara, eu sempre tive dentro da política, né? Então, a política sempre foi a minha vida, né? Seja ela no ambiente de trabalho, a política está no nosso dia a dia. E é isso que as pessoas não entendem. Nós somos atores políticos, né? Perfeito. O que eu aprendi e o que eu gosto sempre de falar para as pessoas, que a política ela é a arte da convergência e não da arte da imposição. Então, não é a minha ideia que tem que ganhar e não é a sua, né? É a convergência das nossas ideias que a gente vai tocar junto o processo, né? Então, ele é um processo de paciência, diálogo, muito diálogo. A política é um ato de diálogo. Então, quem não tem paciência não pode estar na política. Né? É o que a gente brinca assim, se você não tem estômago, não entra na política. Mas na verdade assim, você tem que ter paciência, porque às vezes aquilo não vai acontecer no seu tempo, né? Vai acontecer no tempo que precisar. Às vezes não é nesse mandato, às vezes não é nessa eleição, às vezes você vai ter que esperar e tá tudo certo, né? E esse momento político, já que a gente entrou forte nesse assunto, Gabriel, no Brasil, vivendo essa polarização de esquerda e direita, ficou muito forte nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, 6 anos, né? De 2018 para cá, basicamente, ali na campanha de 2017 do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, o que o Gabriel estava pensando nesse momento? O que o Gabriel fala, cara, mas não é nesse jogo que eu quero entrar? Então, é muito engraçado isso, né? E eu preciso falar sobre a figura de Jair Bolsonaro, né? Eu conheço o Jair Bolsonaro quando eu tô lá em São Paulo, né? E aí ele começa a aparecer num programa de um canal novo chamado Rede TV, né? A Luciana Gimenez vai lá e entrevista Jair Bolsonaro, que eu não sabia quem que era. E aí eu fiquei fascinado com a maneira que ele falava sobre política. E aí depois, no Grupo Bandeirantes, veio um programa chamado CQC, e aonde o apresentador, hoje apresentador Danilo Gentili, ia para Brasília e começava a fazer questionamento para os políticos, e os políticos não conseguiam responder coisas básicas sobre a geografia do Brasil, né? E o Bolsonaro sempre com a resposta tramontina dele, né? E sempre muito inteligente, sabendo responder. Então eu já vinha acompanhando a trajetória desse cara que a gente ia ver surgir aqui na frente, né? Então quando eu vejo um movimento bolsonarista, vamos dizer assim, se formando,
eu já venho junto dessa onda porque eu estou acompanhando esse cara lá atrás. Perfeito. Então, quando antes dele começar a estourar nas eleições, quando ele põe o nome dele, eu já falo assim, pô, eu conheço esse cara, e esse cara vai incomodar. As pessoas não estão entendendo quem é esse cara. Por quê? Porque ele já era um cara da mídia. Ele era um cara da mídia de São Paulo, porque ele já tinha estourado no CQC, já tinha estourado na Rede TV. Ele já estava na mídia há muito tempo, desde lá de 2000. Então, o Bolsonaro nasceu do dia para a noite? Não, não. O Bolsonaro tem uma trajetória de 17 anos. Que é o que parece, né? Nasceu do dia para a noite e a galera vem no modismo e vamos acompanhar o Bolsonaro. Exatamente. Né? Então eu acompanho esse movimento do Bolsonaro, faço parte desse movimento, né? A minha campanha que eu saí como vice-prefeito, saí apoiado com a turma, já tinha um namoro com aquele antigo partido PSL, né? Era o 17, né? O 17, isso. Né? E já participei daquela jogada política, porque a gente cria o partido na cidade, o PSL sai da mão da turma da direita, entra para uma outra turma, e essa outra turma que fecha todos os diretórios da turma de direita. E aí a turma de direita fica órfã e acaba indo para o PL, né? No primeiro momento, cada um se distribuiu, ou foi para o PP, ou foi para a União Brasil, ou para outros partidos, e depois todo mundo agrupa lá no PL, quando o Bolsonaro vai pro PL. Né? Você achou ruim esse movimento ou bom? Cara, eu não gostei. Ou necessário? Não, eu acho... Porque o PSL era tão forte, né? Era um movimento muito forte, era um negócio, caramba, surgiu um partido que pode revolucionar o Brasil. PSL, o 17, daqui a pouco aquilo vai se dissipando e cada um vai para um canto. Claro, agora a gente tem a força do PL, sim, mas eu acho que, na minha visão, eu acho que o PL não é tão forte como foi o PSL. Não, não é. Não é, né? Não é. O PSL, ele tinha uma característica, assim, muito forte da direita, né? Da turma de direita, né? E hoje a gente vive já, não só essa eleição, mas já a eleição passada, muita direita de oportunismo, né? Sim, perfeito. Hoje a gente vê muita gente vestindo de camisa verde e amarela, se dizendo de direita, e que se você puxar o histórico do cara, a única coisa que ele não é de direita, né? Porque a direita, ela não é um movimento, ela é atitude. É muito forte isso, né? É sua atitude como pessoa, como ser humano no seu dia a dia. Então, essa provocativa que te faz diferente, né? Então, hoje as pessoas não podem se definir que o cara que é de direita está no PL. Não, o cara de direita, ele está espalhado. Ele está no PP, ele está no Republicanos, ele está no União Brasil. Então, a direita hoje, ela é pessoas, né? Então, se a gente pegar um exemplo, São Paulo, a gente tem o Tarcísio. O Tarcísio é um cara de direita que está no Republicanos. Sim. Né? A gente tem Tereza Cristina, exemplo, que foi ministra da Agricultura, uma pessoa de direita, uma pessoa de séria, está no PP, né? Tem a Damares, agora eu não lembro qual partido que a Damares está, mas não é PL. Quer dizer, então a gente tem pessoal da direita espalhados nos partidos, né? E cada um fazendo sua diferença, da mesma forma que eu tenho em partidos de direita um pessoal de centro-esquerda ali dentro. E tá tudo certo. E é essa que é o grande barato, porque isso é democracia. Sim. Porque se a democracia, a gente só tivesse uma turma de um lado, ia ser horrível. Porque o mais gostoso é você ouvir o contraposto para a gente chegar à convergência. Porque aquilo que eu acho que está certo, de repente, se alguém pôr uma pimentinha, eu vou entender que dá para melhorar um pouco mais. Legal. Porque senão eu viro extremista. A partir do momento que eu não enxergo o outro lado, eu viro extremista. Né? Então, a gente tem que saber enxergar a visão do outro. Né? Eu sempre falo, a minha vida, eu sempre me coloquei no lugar do outro. Então, quando um funcionário chegava, às vezes, bravo, gritando, o cara falava assim, o que aconteceu com esse cara? Porque ele não é assim. Alguma coisa aconteceu, né? A mulher brigou, o marido brigou, o filho brigou, alguém morreu, ele tá passando. Então, recolhe esse cara, vamos primeiro entender, né? Eu vou desconsiderar isso aqui, de repente essa agressão verbal que você me falou, e vamos entender o que está acontecendo, né? Então, se todo mundo conseguisse colocar no lugar do outro, a gente ia ter um mundo melhor. E você consegue se colocar no lugar da oposição, da esquerda? Consigo, cara. Mesmo sendo uma ala da esquerda sendo completamente extremista? Consigo e consigo entender para onde ela vai. E é por isso que eu tenho tranquilidade. Porque eu vejo uma esquerda morta. A esquerda, ela se perdeu nela mesma, né? E ela é triste porque quando você entendeu, né? Até para o Gabriel
ir para um determinado lado, né? Quando que você entendeu que o lado esquerdo na política, na sua visão, era uma forma de pensar completamente diferente da sua, ou errada na sua visão, e a direita era o certo? Quando que você entendeu na sua cabeça, não, peraí, mas a esquerda, não é por aqui, é pela direita? Quando que deu esse clique? Quando eu vi... Foi lá atrás, no impeachment da Dilma, na primeira eleição do Lula em 2002? Foi no Rio Grande do Como é Sul. que foi? Lá no Rio Grande do Sul? Porque o Rio Grande do Sul, ele elegeu o governo de esquerda. Uhum. E eu vi o que o governo de esquerda não fez, né? Então, o governo de esquerda, ele é muito bom na fala, né? Mas eles não fazem aquilo que eles pregam. Esse é o grande problema da esquerda. Então, é por isso que cada vez mais eles vão diminuindo em tamanho, porque eles vendem algo que eles não são, né? A direita pode ter todos os seus defeitos, mas eles são aquilo que eles falam, né? E aqui a gente não está falando se às vezes está certo ou errado, às vezes na fala. Sim. Mas eles são aquilo que falam. A esquerda não é aquilo que ele fala. Então ele fala que ele tem um pensamento social, que ele pensa no pobre, mas ao mesmo tempo esse cara vive uma vida de rico, não compartilha o bem deles com os outros, né? Então, quer dizer, é uma hipocrisia isso. Então, se eu tenho esse pensamento, ok, né? Eu sempre falo que eu gosto de dar o exemplo do presidente do Uruguai, né? O Pepe. Né? Para mim, ele é um esquerdista verdadeiro, porque ele vivia aquilo que ele acreditava. Poxa, um exemplo. Né? Vou pegar um outro exemplo. Aldo Rebelo, né? Um esquerdista que vive aquilo que fala. Então, o cara que vive aquilo que fala, perfeito. O duro é quando você tem uma turma que não vive aquilo que é. Né? Então, hoje eu olhando com o olhar da esquerda, eu vejo a esquerda perdida, porque eles estão refém de um cara, né? De um único líder, vamos dizer assim, que já está chegando na sua trajetória final. Sim. E eles não têm para onde ir. Né? Eles não têm, esse líder não tem esse time. lado, né? Perdeu o time, assim, eles não vão ter uma continuidade pelo fato de que eles não estão fazendo um segundo líder, ou um sucessor. Não existe um sucessor hoje para o Lula esquerda, o Lula não permitiu ter sucessor. Ele matou todo o sucessor dele. Né? Hoje a gente pode colocar, né? E o Brasil claramente fala isso, expõe isso, de que a direita tem uma figura chamada Jair Messias Bolsonaro e a esquerda tem uma figura chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Só que a figura da direita, ela consegue ter nas suas ramificações, a gente vê um Tarcísio, a gente vê, enfim, quem luta bastante, o Nicolas, a gente vê, enfim, tem base e dá para ver que tem continuidade. A esquerda, vamos lá, se hoje Luiz Inácio Lula da Silva, ele falecer, acabou a esquerda? Acabou a esquerda. Eles não têm continuidade, eles não têm quem pôr. Hoje o Lula, ele é obrigado a carregar um fardo, que para mim hoje é um fardo, de ter que ser o próximo candidato de novo. Porque se ele não for, porque para a história dele, o ideal seria agora, bom, já assumi 3 vezes o Brasil, já fiz o que fiz, se fez certo ou fiz errado. Sim. Enfim. Resolveu as pendências que ele tinha. Exatamente, né? Acabou e agora vida que segue. Não tem, ele não pode se dar o luxo disso, porque ele não tem quem colocar no lugar dele. A gente pode afirmar que a esquerda acaba em 2030? Eu acho que antes. Eu acho que essa eleição... Porque vamos lá, vamos jogar uma hipótese, né? Vamos supor que a esquerda ganhe as eleições de 2025. Então ela assume 26, 27, 28, 29. Isso. 2030 a direita vai surfar, porque o Lula não pode, nem que se estiver vivo ou não sei com quantos anos ele vai estar em 2030, para concorrer. Ele não tem nem como concorrer. Não tem nenhum substituto. Vamos dizer que existe já um prazo final para acabar a esquerda? Sim. Isso pode ser antecipado. E até porque assim... Quando poderia ser antecipado? De que maneira? Eu acho que essa eleição... Perdendo essa eleição, acabou a esquerda. Eu acho que essa eleição já vai ser definitiva. Eu vejo com muita dificuldade a esquerda conseguir. Eu vejo um cenário de uma disputa de direita e centro. Tá. Aí podem anotar. Eu vejo que pode dar um segundo turno aí que vai surpreender, né? Onde a gente possa ver que vai ter uma disputa de centro com direita no segundo turno. Né? Eu não vejo a esquerda tendo tração. Né? O que acontece? Antigamente, a esquerda ela conseguia trazer o jovem, ele acompanhava a esquerda. Então, o jovem, ele casava, tinha vida adulta e ele continuava sendo esquerda. Hoje, esse cara ele vai abandonando. Ele é esquerda, às vezes, na vida jovem, e aí, quando ele casa... ele vira de direita, ele tem família, não sei o quê, e ele abandona. Então, a esquerda, ela não tem uma massa da população mais.
ela tem ainda uma parte ali da juventude, né? Uma parte, e é uma parte que não obrigatoriamente vai votar, porque ela não é tão fiel, e tem um pessoal mais velho que é o esquerdista. O meio do bolo, que é o maior, hoje esse meio do bolo, e é estatístico isso, porque hoje a esquerda tem em torno de 30%, 25 e 30%, a direita tem entre 25 e 30%, e o restante, 40%, é centro. Centro-direita, centro-esquerda, centro-centro, 40% do eleitorado é essa massa. Que é essa turma aí de 30 a 50 anos, que não está na mão da esquerda e também não está na mão da direita. Óbvio que em algumas regiões ela é mais direita, então vamos pegar aqui a nossa região de Santa Catarina, então esse número não é 30% direita, né? Então ele chega a 40% sim. ou até 50% direita, né? E aí a gente vai pegar outros estados, vai pegar o estado do Ceará, que eu vou ter um número de 40% a 50% de esquerda. Então, óbvio que em cada estado, mas o quadro geral é esse. Então, eu não vejo a esquerda prosperando para o próximo mandato. Acho muito difícil acontecer. Será que a gente vai ter, Gabriel, o mesmo número de abstinência? Olha, eu acho que sim, porque esse é um De ano... abstenção, desculpa. Abstenção, né? Eu acho que sim, porque a gente está falando um ano de Copa do Mundo, né? Nós temos Copa do Mundo, temos eleição junto. Que essa galera, essa abstenção que teve, né? O pessoal tá de saco cheio. Galera, esse 40%, né? Do meio, né? Que essa, tipo, eu não vou nem votar. O pessoal tá de saco cheio, né? Então, se começar uma eleição polarizada, que nem a gente teve a passada, o número de abstenção vai ser enorme. Vai ser enorme. Então, eu espero que a gente não vá para uma eleição polarizada. Que a gente vá para uma eleição mais... pautada, vamos dizer assim. Porque daí a gente vai conseguir trazer as pessoas. E o grande X da questão que eu defendo muito é por que se paga tão pouco, já que o voto é obrigatório, e uma multa de não ir votar? Só, acho que é R$3, né? Sim. R$3, R$4. Então eu nem vou votar. Agora bota uma multinha de uns 500 pila pra ver se todo mundo não vai votar. Mas eu sou mais... Já que é obrigatório, então vai lá e vota, eu sou mais provocativo. Eu acho que não tinha que ser obrigatório. Eu também defendo isso, tá? Eu acho que a pessoa... O voto não é obrigatório e o voto, por mim, pode ser, minha visão, pode ser eletrônico, mas sai um papelzinho em quem eu votei. Eu quero o meu comprovante de quem eu votei. Hoje, com a biometria que a gente tem, não tem lógica a gente fazer... Não ter um comprovante? Não. Faz o voto digital de qualquer lugar que eu tenho, pego ali no celular, pum, faço o meu voto e sai meu comprovante. Que eu votei, pronto, acabou. Né? Tá aqui a comprovação que eu votei e pronto. Então, assim, eu acho que essa história do voto obrigatório é o fator Enéas. É o fator Tiririca. Né? Não que o Enéas não fosse um cara genial, né? Sim. Eu acompanhei aquela eleição e, porra, para mim o Enéas, e quanto mais eu fui ficando mais velho, mais experiente, mais eu fiquei fã do cara, né? Então eu falar, pô, Sabe por que eu acho que o Enéas não ganhou as eleições? E hoje ele tem o respeito do Brasil inteiro. O que o Enéas falava lá em 88, nas eleições lá de 89, não sei o que o Enéas falava lá, não sei o que, hoje está acontecendo. É por conta da sua comunicação. Comunicação visual, que era feia, um cara barbudo, um cara de terno, um cara que tinha uma voz, entendeu? Aquilo ali assustava. Sim. E aquela comunicação visual, fala, caramba, que cara que é esse? O cara quer botar uma bomba atômica com uma barba desse tamanho, parece um terrorista, eu não vou votar nesse cara. Sim. Na verdade, ele se vendia muito mais como comunista na imagem visual, quando a gente falando isso, do que o próprio Lula. Perfeito. Do que o próprio Lula. O Lula era menos radical do que ele. Então, entre o Enéas e o Lula, você fala, não, vou votar no Lula. Né? Então, e aquela foi uma eleição diferenciada, né? Sim. Eu falo que aquela eleição ela já começou tumultuada, né? Foi a eleição que teve Enéas, Lula, Afif... eu não lembro se Covas foi. Putz, também não lembro. Eu sei que depois teve o Amin, que o Amin foi em 94. Foi sim. Né? Mas era uma eleição que o Silvio Santos ia participar. Isso mesmo, eu lembro disso. Então, eu acho que a bagunça começou ali. E eu vou te dizer que o Collor, hoje lendo a biografia ali do Silvio Santos, eu acho que o Collor surfou no Silvio Santos. Por conta da imagem ser parecida,
dono de TV, porque o Collor também era dono de TV lá em Alagoas, e eu acho que ele acabou surfando nessa praia aqui, porque o povo queria o Silvio Santos. E aqui eu não vou dizer se seria bom ou não, tá? Sim. Poderia ser. E o Collor, na minha visão, acho que ganhou pela comunicação visual que ele tinha, né? Sim, super. Era um cara, nossa, parecia ser culto, um cara bonitão, a mulher falava, nossa, como ele é bonito, olha só o candidato a presidente. Ele ganhou pelo visual. Isso, ele ganhou literalmente pelo visual. Né? Então, assim... Que é o que, na minha visão, fez o Enéas perder. Fez o Enéas perder, exatamente. Fez o Enéas perder. E tanto é que o Lula muda, o Lula, para se eleger, ele muda o visual dele. Né? Se a gente for pensar o Lula lá na eleição de 2022, né? Não tem nada a ver com o Lula lá de 89. É verdade, é verdade. Né? Ele já muda o jeito de se vestir, o jeito de falar, né? Então, como que a comunicação ela é importante, importantíssima, né? Para deixar claro para o eleitor quem que é a pessoa, né? Quem que é você. Não basta você ter boas ideias, boas ações, se você não se comunica, né? Ô, Gabriel, falando em comunicação, hoje como é que a população deveria, ou como é que o Gabriel iria se comunicar com um cara que está lá no oeste do estado de Santa Catarina, sofrendo com coisas que parece que na vida dele não vai ter solução, o interior do interior lá, sabe, de Xaxim, de não sei o quê, aquelas cidades que parece que o governo não olha, parece que o município não evolui, parece que o asfalto não chega nunca. O que o Gabriel poderia falar para esse cara, porque o Gabriel viveu lá com 7 anos, era no sítio, daqui a pouco é vendendo babalu, daqui a pouco é vendendo picolé na praia. O que fala para esse cara para ele ter um pouco de esperança, para ele sair de casa e ir na urna votar e saber que o país pode melhorar? Eu preciso contar um pouco a trajetória minha no conselho, né? No conselho do Cresci, Conselho de Corretores, porque ela explica muito isso, né? E explica também muito esse meu desejo e essa minha vontade de realmente querer mergulhar na política. Quando a gente entra no conselho, a gente começa a girar o Estado. Para fazer o quê? Para escutar os corretores de imóveis. A gente foi escutar qual que era a dor dos caras, né? E a gente ia para localidades que ninguém tinha ido. Você falou de Xaxim, eu lembrei disso. Xaxim, Xanxerê, né? Abelardo Luz, sim, né? Fomos andando por esses cantos e escutando as pessoas, escutando a dor delas, né? Compartilhando, às vezes, algumas soluções, né? Então, durante essa minha trajetória do Cresci, eu brinco com as pessoas, eu tenho a tranquilidade de sentar com uma pessoa, com um corretor, e ele falar das dores dele, e eu falar, cara, de repente o caminho é isso aqui, o caminho é esse, porque eu já sofri que nem você. Então, eu ir para a política, né, me colocar como pré-candidato, é muito isso, de eu gostar de escutar as pessoas. Né? Quando eu fiz a minha campanha como vice-prefeito, eu adorei escutar as pessoas, de escutar as dores delas e mostrar para elas que tem caminho, que tudo na vida tem caminho, né? E mostrar que um cara que às vezes já nasceu lá no sítio, que um cara que já trabalhou de moto, que um cara que já trabalhou como frentista, né? Chegou como diretor de empresa, chegou como dono de empresa, que negociou com o presidente da Alesc, né? Que já sentou com o governador. Então, que eu sou pessoa como todo mundo e que a possibilidade pode acontecer. Eu sou uma prova viva da onde as pessoas podem chegar, né? Eu nunca fiquei olhando a minha condição e me rebaixando. Não, pelo contrário. Eu entendo que todos nós um dia nascemos, né, temos nosso pai, mãe, dor, e que a conversa é reta. Ela não muda porque eu tenho uma patente ou porque eu sou melhor do que o outro. Não, a conversa ela é aberta, né? Conversa como pessoas. Então, eu converso da mesma forma que eu converso com aquela pessoa mais simples, eu converso com o empresário, eu converso com o governador, com o senador, né? O pessoal brinca, né? Eu, quando tenho oportunidade de ir para Brasília, eu vou lá falar com um deputado, com um senador. Daí, às vezes o pessoal fala, cara, você conhece? Eu falei, não, mas agora a gente vai conhecer. E aí eu sento e tenho uma intimidade com a pessoa. Legal. Que às vezes o cara fala assim, meu, mas você não conhecia mesmo ele? Eu falo, não, mas é porque a minha conversa é a conversa do povo, né? E isso é um dom, né, Gabriel? Eu aprendi um negócio com meu pai, que para mim foi um exímio comunicador, enfim, um cara que rodou o Brasil em grandes veículos de comunicação, que ele falava assim, aprenda a conversar com o frentista do posto de gasolina, assim como com o presidente da República. É isso e aí. ele falava uma frase que era o seguinte, saiba de tudo um pouco, porém não saiba nada.
E aí eu saquei isso e falei, caramba, é verdade, cara. Eu preciso saber de tudo um pouquinho. Aquele agora, porém não saiba nada, tipo assim, não seja o sabichão da história. Eu vou dar um exemplo, né? Eu assisto muita coisa sobre veleiro, né? Adoro. Mas eu não teria veleiro, né? Mas eu gosto, eu acho legal, gosto do mundo náutico. Então, eu sento para conversar com uma pessoa sobre veleiro. Quem olha de fora vai falar, pô, o cara tem veleiro. Tem veleiro. Né? Mas na minha conversa com o cara, eu falo pro cara, não, eu não tenho. Eu falo pro cara, eu não tenho, mas eu gosto disso daí. E aí eu gosto de escutar a pessoa me ensinando. Eu acho que o grande pulo é esse, sabe? Eu vim conversar contigo sobre futebol, mas eu não jogo futebol. Legal. Você entendeu? Mas eu gosto de futebol. Eu já tive torcida organizada. Tá, mas você acompanha o campeonato? Não, eu não ando meio triste com o futebol, não acompanho. Mas eu gosto de escutar. Então, eu dou oportunidade para a pessoa falar. Né? E as pessoas querem falar. As pessoas querem ser ouvidas. E esse que é o legal. Porque eu tô aprendendo. Hoje, inclusive, com o podcast que você tem, né? E com a gente tendo o nosso aqui também, é bem isso, né, cara? A gente senta aqui para entrevistar uma pessoa, mas na verdade a gente tá aprendendo. Né? A gente tá absorvendo histórias que fala, cara, um dia eu vou usar isso aqui com alguém. É muito assim, Flávio. Eu brinco que hoje eu vou conhecendo as pessoas e a pessoa começa a falar e eu falo assim, para. É porque vamos lá no podcast que a gente conversa lá. Eu brinco com o pessoal fala, por que você fez o podcast? Eu falo, porque eu quero compartilhar com as pessoas as coisas que eu aprendo. Não quero ficar, porque às vezes a pessoa me conta uma história, eu falo, cara, a gente precisa multiplicar essa história que você está me contando, né? Porque às vezes, senão eu vou contar, as pessoas às vezes não vão acreditar que a pessoa me contou isso daí. Então é muito isso, né? Que é, na verdade, o papel do político, né? Ouvir a comunidade, né, cara? Que é o que você fez no Cresci, quando estava lá e sentava no conselho e você viajava e ia para cada local para ouvir exatamente o problema, né? Sim. E é o que eu fiz minha vida toda, né? Eu aprendi muito com meus avós, porque eu, diferente dos outros, eu ia lá para ficar escutando eles. Então, o meu avô até brincava, ele falava assim, eu acho que eu já te contei essa história. Eu falei, vô, mas me conta mais uma vez, porque dela vai fixar. Então, eu falo que eu já nasci com um monte de história dos meus avós, né? Tive esse privilégio, né? Então, tem muita história que o pessoal fala, eu falo, eu tenho uma história desse assunto. Que é a história do meu avô, que ele me contou do trabalho, da vida dele, e todas as histórias, obviamente, elas vêm com ensinamento. Né? Como se relacionar com um funcionário, como se relacionar com um sócio, como se relacionar com o irmão, como se relacionar com o pai. Então, assim, eu tive um privilégio, né? Eu falo que os meus avós, além de ser meus avós, foram meus amigos, né? E da mesma forma que eu tenho minha relação com meus pais. Óbvio que eu tenho meu respeito e eu consigo separar isso. Sim. Que eles são meus pais e eu tenho que entender, né? Ele não é meu amiguinho, meu pai não é meu amiguinho, minha mãe não é minha amiguinha, né? Mas eles são meus amigos. Além de ser meus pais, que eu entendo o limite aqui, né? Então, tipo, quando meu pai fala, chega, né? E eu entendo, porque ele é meu pai e eu vou obedecer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma relação de amigo com ele. Então, tem assuntos que a gente vai conversar, não é como pai e filho, é como amigo. Como amigo. Né? Poxa, pai, eu acho que isso aqui tá errado assim, não sei o que e tal. E ele, óbvio que ele vai dando o limite dele de pai, de entender, tá, isso aqui a gente vai conversar como amigo. Da partir daqui é pai, eu não quero que você se meta, tá tudo certo. Né? Mas ter esse privilégio, e eu tive por conta de a gente se mudar muito dos locais, a gente ficou muito aguerrido, a família. Então, meus irmãos, a gente é tudo escadinha, né? Eu tenho um irmão mais velho, que é por parte de pai, que meu pai teve antes de casar com a minha mãe, e minha mãe muito sábia, né? Porque o meu pai ficou um bom tempo sem conviver com ele, e minha mãe, quando casa, pega e fala assim, não traga o seu filho para cá, né? E aí a mãe do meu irmão convivia com a gente lá em casa, e tudo certo, né? Que legal, e a gente teve essa oportunidade de conviver essa diferença que, porra, depois eu fui entender, falei, porra, minha mãe foi demais, cara. Não é qualquer uma que faz isso. Não cara. Mesmo. E ter a confiança de fazer. E convivia, a gente acampava junto, né? A outra filha dela convivia, eu falo que é minha irmã, né? Sim. Convivia com a gente conviveu, né? A gente criou esse laço. E meus irmãos, a gente é tudo escadinho. Então, a minha irmã mais velha 2 anos de diferença, minha outra irmã é 1 ano, e eu tenho um irmão gêmeo, né? Então, Quem tá comigo aqui é o Gabriel, não é o irmão? Eu não sei. Eu não sei se minha mãe trocou o nome lá na infância. Até hoje eu não sei. Porque um dia eu perguntei pra minha mãe, como é que você sabia que eu era um que era outro? Ela falou, não, porque a blusinha de baixo de um era uma cor e de outro. Eu falei, e se alguém trocou no meio? Quer dizer que hoje eu poderia ser o Rafael e ele o Gabriel e tá tudo certo, né? E ele é exatamente igual a você? Igual.
Igual. Voz Caramba. igual, tudo igual. É mesmo, cara? E é muito engraçado. Ele mora hoje... Durante a tua... como é que é? A tua jornada política, aí você pode mandar o sósia, né? Boa! Hoje o Gabriel tá no norte do estado e daqui a pouco, em 5 minutos, ele tá em Criciúma. O pessoal fala, né? Porque eu já tenho uma vida bem corrida, né? Daí o pessoal fala assim, não, Gabriel, não pode ser, porque às vezes eu vejo você postou foto, você tá num lugar, daqui a pouco você postou foto, tá em outro, você é 2. Eu falo, não, realmente eu sou 2. Que legal. Ô, Gabriel, foi com os seus pais, com o seu avô, ou foi lá no Cresci? Onde você teve os maiores ensinamentos da sua vida? Para que hoje você entenda que, cara, eu preciso participar da política, eu preciso ser um político. Não é nem ser um político, eu preciso atuar e defender os meus ideais, que com certeza são os ideais de um futuro melhor para o Brasil. Eu vou te falar que foi a vida. Foi eu vendo a dor dos outros, entendendo que os outros não conseguiam progredir por não entender por política, por ser passado para trás, vendo pessoas sendo passado para trás, que na verdade me trouxe essa revolta. E como eu faço tudo de um limão, uma limonada, vejam me revoltar, eu arregaço as mangas e vou para cima. Então a minha ida para a política é mais ou menos mostrar assim, cara, vocês não vão passar a perna nessa turma, né? Então eu lembro que quando eu cheguei em Joinville, eu fui dar aula para vigilante, né? A minha formação, uma das minhas formações é na área de segurança privada, e eu fui fazer minha habilitação na Polícia Federal. Para você dar aula, você tem que ser habilitado pela Polícia Federal. Né? Então, eu fui sou um instrutor habilitado pela Polícia Federal a dar aula na área de segurança privada. E eu fui tirar minha ficha corrida na Polícia Civil, né? Internet não era que nem hoje, que você ia na internet tirar, tinha que ir na delegacia. E eu chego na delegacia... e tem um senhor lá aguardando para ser atendido e aí nada de ser atendido e daqui a pouco o escrivão vem falar comigo e não atende. Eu falei, não, mas o senhor estava na minha frente, né? E daí o senhor falou, eu vim fazer um boletim de ocorrência porque roubaram minha bicicleta. E aí a resposta do escrivão falou assim, não, nem adianta você fazer boletim, não vai adiantar em nada, ninguém vai achar sua bicicleta. E aí eu comecei a contar dentro de mim. 1, 2, 1, 2. E aí o cara, mas o que eu faço? Não tem o que o senhor fazer, não sei o que e tal. Aí eu olho pro senhorzinho e falo assim, o que aconteceu? E aí ele fala assim, não, eu parei na loja, pus a bicicleta na frente e entrei na loja para comprar. E aí o escrivão interrompe e fala assim, mas certo você... pôs lá e nem prendeu. Ele falou, não, eu não prendi a bicicleta, né? Lá o local nunca teve problema. Depois não quer que roube a bicicleta. E daí eu volto para ele, eu falo assim, tá, mas e daí o que aconteceu? Alguém te abordou a hora que você saiu? Ele falou, não, quando eu saí não estava a bicicleta. Eu falei, então não foi roubo, foi furto, né? Diferença de roubo e furto, né? Roubo você tem que ter uma grave ameaça, furto não há ameaça. Eu falei, foi um furto. Eu falei, eu acho importante o senhor fazer boletim de ocorrência. E aí eu nem olhei para o lado, porque eu já imaginava a cara, Sim. que o cara já estava ali para mim, né? Eu falei, eu acho que o senhor tem que fazer, e por sinal, o senhor tem direito para fazer. E se o senhor quiser fazer, eu te ajudo, aqui junto com o escrivão, a montar o boletim de ocorrência. E aí eu olho para o escrivão e falo assim, sabe por que essa delegacia está caindo aos pedaços? Porque para o Estado não precisa investir em segurança. Porque para o Estado, ele olha e Joinville é segura. Sabe por quê? Porque não é feito boletim de ocorrência. Não existe estatística de roubo de bicicleta, sendo que Joinville é uma das cidades que mais se rouba bicicleta, que se furta bicicleta, porque não se faz boletim de ocorrência. Então você tinha que ser o cara que mais incentivava para ser feito boletim de ocorrência, porque daí o Estado ia entender que tinha que investir em Joinville e ia trazer recursos para cá. É assim que o governo funciona. Óbvio que ficou com uma tromba desse tamanho, mas ele entendeu e fez o... E não sei o que aconteceu a partir daquele momento na vida daquele escrivão, mas eu falei, deixei a minha gota, o senhorzinho saiu com o boletim de ocorrência. Então é muito isso, eu cansei de ver na minha vida andando isso, sabe? O cara chegar num setor público, e não só no setor público, no setor privado também, às vezes em loja, o cara sendo mal atendido, às vezes a pessoa por não ter conhecimento, sendo mal atendido, humilhado por conta daquilo, né? E eu nunca gostei de ficar quieto, né? Eu sempre com muita
muita calma e muita sabedoria, né? Intervindo nisso. Então, essa é a minha busca de estar no público, né? A minha busca de estar no público é para resolver essas coisas, né? É o cara lá que ele não sabe o caminho. Esse cara vai ter um representante. Vai ter um representante, né? Aquele cara que às vezes, porra, tem a ponte que precisa ser resolvida e o pessoal fala, isso aí não adianta fazer. Claro que adianta. Se a gente não pedir, a ponte não vai vir. Às vezes pode ser que vai demorar, mas vamos achar um caminho para ser, né? Vamos ver se é via município, se é via estado, se é via federal, mas existe o caminho, porque se do outro lado é feita uma ponte, aqui também tem que ser feito, entendeu? Então, é muito isso a minha provocativa. Uhum. Eu consegui traduzir para essas pessoas simples aquilo que os outros vendem como complexo, né? Perfeito. Na área da segurança, eu cansei de escutar uma frase assim, a gente cria dificuldade para vender facilidade. E eu sou o cara que vendo facilidade, porque eu faço do limão uma limonada. Enquanto todo mundo está tentando morder o limão, eu vou lá, espremo e faço o suco. Está tudo certo. Fala, pessoal, está limonada aqui, não precisa cortar ela. Então, é muito esse desejo que eu levo junto comigo, sabe, Flávio? De a gente poder facilitar, né? E mostrar que todo mundo tem oportunidade. Você não precisa ser meu amigo para você ter fácil acesso a um local, né? Qualquer pessoa tem que ter acesso à minha pessoa. Qualquer pessoa tem que ter acesso e direito a uma saúde pública de qualidade, perfeito. a uma escola de qualidade, né? Você me perguntou, você estudou a vida toda em colégio particular? Eu estudei um único momento em colégio público e prometi para mim mesmo que não queria estudar de novo, né? Já estudei ali na minha adolescência, foi uma escolha minha de estudar, porque eu entendi que meu pai não tinha mais condições de pagar e eu falei, pai, a minha escola o senhor não precisa pagar, pode deixar que eu vou para o colégio público. Foi uma escolha minha, né? E não aprendi nada, né? Não aprendi porque eu vim de um colégio particular, onde você tem que bater resultado, você tem prova, né? Eu estudei em época que eu tinha 15 provas na semana para fazer, 15 matérias, né? E aí eu chego no público, né? O professor falta, a grade curricular ela é empurrada, né, daquele jeito, aí tem greve, aí ninguém volta para recuperar aquilo que tem. Quer dizer, o cara não aprende, o cara tira diploma. Como é que esse cara vai entrar numa universidade? Ele pode conseguir, por mérito próprio, ele vai estudar, mas, ele entra muito mais fraco. Por isso que a gente vê que a maioria das pessoas que estudam em universidades públicas vem de colégio particular. E por isso que o que o Jorginho Melo fez agora, esse incentivo para as escolas particulares, de ele criar a bolsa para as pessoas poderem estudar de forma gratuita, quem é de baixa renda, é maravilhoso, porque ele está oportunizando esse cara que não teve condições de estudar num colégio particular, de competir com a turma que teve, porque senão o mercado de trabalho ele fica desigual. Sim, com certeza, completamente desigual. Ele fica desigual, ele fica totalmente desigual, né? Então, é por essas pessoas, é por isso que eu estou na vida pública, é por isso que eu sou voluntário, né? Por que, Gabriel, que você tira o seu tempo e você é voluntário? Para poder ajudar as pessoas a ter acesso àquilo que elas acham que elas não podem ter. E eu mostrar para elas, é possível, você pode ter, a ferramenta está aqui, ó, né? E não é assistencialismo. Essa, acho que é a grande diferença de esquerda e direita. A esquerda entende que ela só ajuda fazendo assistencialismo. A direita entende que você tem que dar a vara e ensinar o cara a pescar. Perfeito. Eu acho que essa é a grande... Se a gente for... O que é direita e esquerda? A esquerda vai dar o peixe. A direita vai dar a vara e vai ensinar o cara a pescar. Gente, o papo que a gente teve aqui é um papo, não é sobre política, é sobre ideais. E quem tem os ideais são pessoas que conviveram, vivenciaram e passaram por isso. E o Gabriel que está aqui comigo, ele está contando esse tipo de história e hoje, estando dentro da política, porque, como você viu aqui, se você chegou no podcast agora, por exemplo, né, volta um pouco e fala, caramba, lá com 7 anos ele passou por isso, com 15 isso, 16, ou seja, tudo que ele está querendo trazer para dentro da política, com pessoas boas, porque se você também é uma pessoa boa, que está em casa e está querendo participar da política, participe. Seja filiado a um partido, mas eu não gosto de partido A, partido B. Cara, algo que chegue próximo ao seu ideal. Claro que talvez você não ache o mundo 100% perfeito, como o Gabriel, né? Mas você vai achar algo que, cara, isso aqui tem mais ou menos a minha cara. Entra, participa, porque sendo assim, pessoas
como você, como eu, como o Gabriel, como nós aqui, a gente está aqui para o quê? Lutando por um Brasil melhor. E lutando por um Brasil melhor é a gente participando da política. E não simplesmente assim, lavo minhas mãos, o Brasil não. E é por isso que a gente confia em pessoas como o Gabriel que está aqui comigo. Gabriel, se fosse para você dar um recado para esses caras que estão em casa aí, desacreditados da política, o que você falaria para eles? Eu acho que eu vou falar o que eu aprendi no Rio Grande do Sul. A gente tem que amar nossa terra acima de tudo, né? A gente tem que amar o nosso país, a gente tem que amar. E se a gente está vendo que está ruim, muito é reflexo do que a gente vê em volta. Então, se a gente quer mudar, a gente tem que começar por nós mesmos, né? Então, se eu quero mudança, eu tenho que começar a mudar. A mudança começa a partir da minha pessoa. Eu não faço a mudança através de você. Uhum. Eu quero que as coisas mudem, eu vou mudar você. Não. Eu tenho que mudar. A partir do momento que eu mudo, eu começo a espalhar isso daí. E aí o restante muda. Então, para quem está em casa desacreditado, eu falo, levante do sofá e vá fazer diferença. Senhoras e senhores, esse é Gabriel Carrara em mais um episódio do podcast do Grupo Marca. A gente vai ficando por aqui. Numa próxima oportunidade, a gente vai trazer mais empreendedores, mais pessoas para a gente falar de vida, de história, de futebol, de música, de política. Tudo que você gosta tem aqui no podcast do Grupo Marca. Gabriel, obrigado pela tua presença, meu irmão. Obrigadão. Prazer enorme conhecer a tua intimidade. Isso é legal, né? O bate-papo é isso, né? O podcast cara, quem que é o Gabriel? E eu queria saber, né, que de certa forma a gente convive, mas fala, cara, da onde que veio o Gabriel? De onde que é? E o Gabriel não é Inter nem Grêmio. Meu Deus do céu. Gabriel, tamo junto, obrigado. Te agradeço. Deixa tuas redes sociais aí pro pessoal, obviamente. Quem quiser me acompanhar, Gabriel Carrara Oficial. Eu tô no YouTube, tô no Instagram, tô no Facebook, tô no Spotify, tô no LinkedIn. Só procurar lá. Gabriel Carrara Oficial, lá tem podcast, acompanha aí a minha trajetória por onde eu vou aí por Santa Catarina e pelo Brasil. E já segue a gente também lá no Grupo Marca, @grupo.marca. Até uma próxima. Valeu, gente. Obrigado.